Bom dia, amada Igreja de Cristo João 23, a minha saudação aos amados e amadas em nome de Jesus, amém. Eu disse ontem que falaria um pouco sobre a condição da eternidade. É claro que isso aqui requer um estudo muito longo, muito grande, mas o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse vai dar a descrição sobre essa questão da eternidade, tá certo? Eu vou ler aqui o versículo 5 do capítulo 22 de Apocalipse, que diz assim: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém? O todo sempre define a eternidade. Mas essa condição é muito graciosa, porque no capítulo 21, no capítulo 20, quando Jesus prende lá Satanás, a morte, destrói todo mundo, faz o julgamento dos que vão ser condenados eternamente. Aí o capítulo 21 começa a descrever o novo céu e a nova terra, e vai descrever a nova Jerusalém que vem do céu, essa coisa graciosa. E quando chega no capítulo 22, do versículo 1 ao 5, ele vai dar essas características dessa cidade. E essa cidade representa a igreja, é a igreja com todos os seus salvos, os salvos do Velho Testamento e os salvos do Novo Testamento. É o povo da promessa e o povo da graça, tá certo? E aí essa cidade está descrita aqui de uma forma muito graciosa. O versículo 1 diz que tem um rio puro de água viva. Muito rápido isso aqui. E diz que procede do trono de Deus, ou seja, é Deus que dá a sustentação dessa cidade, tá certo? Ele é o que sustenta. É o que sustentou sempre e vai continuar sustentando na eternidade, tá certo? Isso aqui é uma coisa muito rápida, tá certo? Para você só pensar. Então é Deus que sustenta. O versículo 21, o rio puro da água da vida que procede do trono de Deus. Isso tem um significado de sustentação. O trono de Deus e do Cordeiro vai estar lá reinando, sustentando, abençoando na nova cidade, tá certo? O versículo 2 diz que no meio da cidade tem uma praça e dessa praça está lá a árvore da vida. No início, tinha a árvore da vida lá no Éden, no meio do jardim. O ser humano podia comer dela livremente, tá certo? Adão pecou, está lá no capítulo 2 de Gênesis. Adão pecou, não obedeceu a Deus, no meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi tirado. Mas aqui na Nova Jerusalém, na nova cidade, a igreja do Senhor, junto com ele, está lá estabelecida a árvore da vida, tá certo? Isso é uma providência de Deus para os seus servos que estarão servindo com ele e reinando eternamente, porque aqui já é eternidade, tá certo? O versículo 2 vai dizer isso, que e aí está a árvore da vida, que essa árvore produz aí 12 frutos. A ideia aqui é muito rápida, assim, ele diz que produz 12 frutos de mês a mês, então é uma produção contínua, não cessa. Deus vai providenciar continuamente aí a sustentação, a produção para estar alimentando, e diz que as folhas são para a cura, né? Então Deus vai estar providenciando essas coisas graciosas, tá certo? Estou dizendo isso aqui de uma forma muito rápida, mas assim, isso requer um estudo muito grande, mas você possa pelo menos pensar, tá certo? E o versículo 3, ele vai dizer que e ali não mais haverá maldição contra alguém. Portanto, essa é sem maldição. A morte, o inferno, Satanás, já foram tudo presos, está lá no capítulo 20, está certo? Descrito lá, ensinando. E aí vem a nova cidade, a nova Jerusalém, que é a igreja do Senhor. E o versículo 3 diz que não haverá mais maldição, não haverá pecado. Porque para entrar nessa cidade, precisa ser justificado pelo sangue do Cordeiro, como a Bíblia ensina. E precisa ser o pessoal da promessa, que permaneceu firme, que é o povo de Deus, escolhido, Israel, o povo de Deus. Então, esse povo todo, o pessoal da promessa e o pessoal da graça, que é os salvos, que é a igreja do Senhor, estarão ali e não tem maldição, porque lá só entra santo e santificado pelo sacrifício de Cristo, por essa fé. Isso é muito, muito gracioso, tá certo? No versículo 4, ele vai dizer o seguinte: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Aqui é uma condição de identificação com Cristo, tá certo? Os seus servos, os que servem a Cristo, que amam a Cristo nesse mundo, que têm a fé nele, estarão nessa cidade identificados com Cristo, plenamente identificados com ele, tá certo? João tem uma visão e ele vai entender assim dessa identificação. Ele diz que é na testa que vão estar marcados, não sei se é literalmente, acho que não. João, ele está apenas descrevendo essa identificação
do seu povo, da sua igreja com o seu Cristo. Amém? E nós já nos identificamos aqui por essa fé que restaura o ser humano da condenação eterna, tá certo? E também vai estar dizendo que aquele que não está no livro da vida, lá conforme está no capítulo 20, do versículo 15, que descreve lá, quem não foi encontrado no livro da vida será lançado eternamente no fogo eterno, será condenado eternamente. Portanto, esses que têm o nome no livro da vida estarão aqui na cidade santa, desfrutando dessa provisão de Deus, do rio da água da vida, que dá sustentação, desfrutando da árvore da vida, que traz a condição do simbolismo da eternidade, porque lá no princípio a árvore da vida garantia a eternidade, era isso, e sem maldição, sem pecado, plenamente santa, tá certo? E a identificação daqueles que se identificam com Cristo estará o sinal lá, o ser em si, serão identificados plenamente com Cristo, tá certo? E no versículo 5 que nós lemos, ele vai dizer que Cristo não haverá mais noite. Isso é uma condição da presença gloriosa de Deus, que brilha, que ilumina, que clareia, tá certo? Que deixa tudo aí, vou dizer assim, transparente, nem de lâmpada, nem de luz, porque vai dizer que o Senhor, ele vai ser o próprio que vai iluminar. Portanto, é uma relação à condição plena de Deus. Isso é de uma forma muito rápida para você pensar, entender essas coisas e desejar no seu coração estar nessa cidade, tá certo? E no final do versículo 5 ele vai dizer: e reinarão para todo o sempre. Isso é eternidade, amados. Para todo o sempre na presença de Deus, governando junto com Ele, usufruindo do reino de Deus, vivendo na plenitude do reino de Deus. Isso é escatológico, vai acontecer. Jesus vai tirar a sua igreja, ele já ensina isso, já falei algumas vezes, vai tirar a sua igreja, depois vai vir, vai reinar. Isso será estabelecido, a nova cidade, a nova Jerusalém, que é essa representação do povo de Deus. Assim, que eu estou dizendo isso aqui para você hoje à noite, acostumado a falar à noite, né? Hoje, nesse dia, para que você pense sobre isso. O livro de Apocalipse, para aqueles que não creem, é medo. Quem lê Apocalipse fica com medo, se você não tem a fé. Mas para o que tem a fé, isso é alegria no coração, é promessa de Deus da restauração do seu reino pleno na terra com o seu povo. Aí o cristão tem que se alegrar com essas coisas, tá certo? Porque a fé em Cristo nos garante a ressurreição, nos garante a vida eterna. É esse processo que João tem aqui a visão dos tempos finais, porque Apocalipse é a revelação de Deus. Está lá no capítulo 1, no versículo 1, que diz que é a revelação de Deus, que Deus mostrou a João a respeito das coisas que irão acontecer. Amém? Guarde essas coisas no seu coração. A vida eterna é uma realidade, o livro da vida existe, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida estarão nessa eternidade com Deus, usufruindo do reino de Deus e da presença de Deus de uma forma plena, como era no Éden. Deus descia na viração do dia para conversar com Adão, bater um papo com ele, com Adão e Eva. Adão pecou, ficou distante de Deus, a humanidade ficou distante de Deus. E para se aproximar de Deus é através de Cristo, tá certo? O Evangelho vai dizer no capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, através de Cristo, da crucificação de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, amém? Eu estou falando isso aqui de uma forma muito rápida, você alegre-se com isso. O cristão, quando ele lê o Apocalipse, ele fica dizendo Maranata mesmo, ora vem Senhor Jesus, porque o reino dos céus, amado, é muito melhor do que a vida aqui. A vida aqui é passageira, tudo aqui é passageiro. O dinheiro que você tem hoje é passageiro, se o ladrão chegar pode até levar tudo. A roupa que você tem hoje é passageiro, o carro que você tem hoje é passageiro. Não quer dizer que isso não seja importante nos dias atuais, na vida em que vivemos, porque é o contexto social. Mas o coração do crente deve estar voltado para Deus, para a eternidade, sabendo, tendo convicção de que aguardamos novo céu, nova terra, para viver com o Senhor eternamente. É muito rápido, necessitaria de um estudo muito longo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê assim, entendimento da sua palavra e te abençoe no nome de Jesus. Que esse dia seja um dia muito gracioso para você. Amém? Se você quiser se inscrever no meu canal, está aí, Filho do Rei, e está lá meu nome, André Espinosa, você vai encontrar. Se inscreva, dê seu like. Não estou querendo lhe obrigar a isso não, fique à vontade. Eu quero apenas te abençoar.
Amém? Deus seja contigo, te guarde e te fortaleça em nome de Jesus. Amém.